esses 12 mil ali, João tem essa revelação, são 12 mil escolhidos por Jesus, tá? São 12 mil homens santos. A gente dá para entender que são virgens, são homens consagrados a Deus que vão se levantar para anunciar o evangelho no período da grande tribulação. Pode ser que eles começam a pregar depois que eles entendem que Jesus é o Messias, depois dos 3 anos e meio, né? Pode ser, ou então pode ser antes. Mas eles vão pregar nesse período, Magá. Vai ter muitas pessoas pregando o evangelho aqui. Vai ter esses 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Vai ter as grandes testemunhas, que é a igreja que não subiu. Vai ter os 2, Elias e Moisés, ou então Elias e Enoque, e ainda vai ter anjos pregando, né? Vai ser uma massa gigantesca anunciando o quê? Não aceita essa marca aí que estão tentando implantar em vocês, né? Por isso, irmãos, que a gente tem que nos preparar para subir com Jesus antes desse período, né? Porque são 7 anos, irmãos, que a gente vai estar em festa lá com Jesus, né? Uma vez, esses dias, um amigo meu perguntou, mas caramba, se eu ficar, eu acho que vai ser melhor. Uma cabeça, né? Tipo, eu vou ser um herói, né? Eu vou ser a resistência. Irmão, vai ser a resistência, irmão. 7 anos, rapaz, coragem. Talvez está achando que vai ter mais galardão do que quem pregou. Não, irmão, não vai ter. Talvez vai ter galardão, mas até mesmo Jesus, quando ele se reúne, aquela multidão lá diante de Jesus, eles começam a falar, Jesus, nós queremos que o Senhor vingue nosso sangue, porque nós morremos de uma forma muito cruel aqui, anunciando como resistência, mas Jesus fala que não era a hora ainda, para eles esperarem mais um momento, né, para que depois se cumprisse a quantidade exata de salvos ali, para depois vir, né? Amém, irmãos? Querem complementar alguma coisa aí? Amém, pastor? Não, esse irmão pensou que se ficasse, passar pelo governo... resistência. Ele não está entendendo nada. Primeiro, a igreja já está numa festa de 7 anos, e quem morre dentro dos 7 anos do governo do anticristo, não vai para a festa. Já perdeu as bodas do Cordeiro, não é? Então, quem acha? Quem acha que passar pelos 7 anos da grande tribulação vai ser ganhar galardão? Pelo contrário, é perder. Primeiro já perde a festa dos 7 anos das bodas do Cordeiro. Está lá escrito, bem-aventurados são aqueles que participam, ou seja, mais do que feliz. Participar daquela festa, irmão, é uma coisa... E outra, o arrebatamento é o maior evento de toda a história da humanidade. Ninguém viveu e ninguém viverá outra coisa com tamanha grandiosidade, né, quanto ao arrebatamento da igreja. Então, participar daquele momento é singular, é único. Aí o cara perde aquilo, vai viver como um pecador, vai ser humilhado, vai morrer e acha que isso é galardão? Não, isso é perda de galardão. Perda e muito, não é? Sem falar que para todo pecado, quem ficou por causa do pecado. O pecado que ele cometeu, que não lhe permitiu subir junto com a igreja, certamente lhe será cobrado, não é? Dentro do período dos 7 anos, depois dentro do período do milênio. Então, não há nenhuma forma de dizer, o sofrimento hoje em nossas vidas nos dá galardão. Mas nós não precisamos de sofrer para ter galardão. O que é que me dá mais galardão? Sofrimento ou obediência e cumprimento da palavra? Obediência e cumprimento. Eu não ganho galardão por sofrimento. Eu me purifico, muitas vezes, dos meus pecados por sofrimento. Muito embora ninguém é salvo pelo sofrimento próprio. É salvo pelo sofrimento de Jesus. Mas o sofrimento das pessoas purificam elas. Quanta gente aí, orgulhosa, prepotente, arrogante, e tudo mais que não presta, passou pelo, como diz o português, pelo cadinho ou pelo funil da opressão, da humilhação, ficou pobre, ficou na miséria, foi escravizado, aí a crista caiu, a arrogância caiu, a prepotência caiu, aí ele se... Então, nesse sentido, o sofrimento purifica a pessoa. Porque antes, se você olhar a alma daquele cidadão antes, era uma imundície. Agora, depois de todo o sofrimento, tem uma alma purificada, humilde, não é? Temente, como disse Jó, eu coloco a mão na minha boca e fecho a minha boca, porque como um louco
eu falei de coisas que eu não sabia. Então, o prepotente, o arrogante, quando ele passar pela humilhação, quando ele entender tudo, ele vai dizer: olha, quem eu era, quem eu pensava, eu era assim, pisava em todos, e hoje eu entendo que não é nada disso. Então, ele próprio, lá na humilhação, ele vai entender que ele está melhor espiritualmente do que antes, quando ele tinha dinheiro, quando ele tinha poder, quando ele tinha patente. Então, nesse sentido é que nós dizemos que o sofrimento purifica o homem. Tá? Purifica de si mesmo, e não do pecado que lhe leva para o inferno. O pecado que nos leva para o inferno, só Jesus nos limpa dele. Irmãos, e essa narrativa, para justificar esse arrebatamento da igreja, e esse grande fato, irmãos, ela já está sendo vendida aí, ó, às pressas aí com tudo. O que a gente vê hoje, sai até no jornal aí, quase um jornal nacional, de OVNIs passando, não sei o quê. Você acha que eles não vão falar isso aí? Que foi uma abdução alienígena? Já estão vendendo essa narrativa, irmãos. Já está aí vendendo essa narrativa. Você imagina, irmãos, sem o Espírito Santo aqui para segurar o iníquo, né, para não deixar que ele opere de forma plena, vai ser muitas pessoas enganadas, irmãos. E vai ser difícil até você crer. Você imagina as duas testemunhas ali que vão morrer. Imagine que narrativa que ele vai criar durante esses 3 dias, né? Nós matamos aqui os grandes profetas do Senhor, vai jogar na praça lá e fazer aquele alvoroço para que as pessoas, até nesses 3 dias, imagina a multidão de pessoas que vão aceitar essa marca da besta durante esses 3 dias, antes deles ressuscitarem, né? Irmãos, o que eu deixo de alerta para vocês é que evangelize o máximo de pessoas possível, porque o nosso Salvador, ele está às portas, irmãos. A qualquer momento ele vai vir arrebatar a igreja, e esse grande acontecimento que o pastor acabou de falar, ele vai acontecer e vai nos levar para essa grande festa de 7 anos. Amém? Gostaria que você ficasse de pé e a gente vai fazer uma oração. E, irmãos, busque se santificar mais, busque se consagrar mais, porque o que o Senhor espera de nós é que um dia nós podemos enxergar o próprio Deus lá no céu, na sua plenitude, né? Nos preparemos, irmãos, nos alcançamos galardões para que a gente, como a Bíblia diz aqui, sem santidade ninguém verá a Deus. Que a gente possa alcançar esse nível de santidade e estar mais próximo de Deus.